Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Uma saudação amiga a todos vós aqui presentes e a todos quantos nos acompanham pela RTP, em especial os nossos doentes, os nossos idosos, os nossos imigrantes, os reclusos dos estabelecimentos prisionais e todos aqueles que neste momento estão a trabalhar e também nos acompanham pela RTP. Estamos a celebrar o primeiro domingo da Quaresma. A Quaresma é um caminho de conversão, mas este caminho de conversão é também um combate contra as forças do mal. Isto é contra as tentações a que somos confrontados todos os dias. E a liturgia de hoje chama-nos a atenção para isso. Cristo ensina como vencê-las, pois Ele também foi tentado. Porque muitas vezes cedemos às tentações que nos separam do amor de Deus e dos irmãos. Vamos pedir perdão ao Senhor para celebrar dignamente estes santos mistérios. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Concedei-nos, Deus Omnipotente, que pela observância quaresmal alcancemos maior compreensão do mistério de Cristo e a nossa vida seja um digno testemunho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, insuflou em suas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivo. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a oriente, e nele colocou o homem que tinha formado. Fez nascer na terra toda a espécie de árvores, de frutos agradáveis à vista e bons para comer, entre as quais a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Ora, a serpente era o mais astucioso de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse,
Não podeis comer o fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: Podemos comer o fruto das árvores do jardim, mas, quanto ao fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus avisou-nos: Não podeis comer dele, nem tocar-lhe, senão morrereis. A serpente replicou à mulher: De maneira nenhuma, não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que o comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como deuses, ficando a conhecer o bem e o mal. A mulher viu então que o fruto da árvore era bom para comer e agradável à vista, e precioso para esclarecer a inteligência. Colheu o fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava junto dela, e ele também comeu. Abriram-se então os seus olhos e compreenderam que estavam despidos. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e cingiram os rins com elas. Palavra do Senhor. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade. Pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Pegamos, porque eu reconheço os meus pecados e tenho sempre diante de mim as minhas culpas. Pequei contra vós, só contra vós, e fiz o mal diante dos vossos olhos.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. Se a morte reinou pelo pecado de um só homem, com muito mais razão, aqueles que recebem com abundância a graça e o dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Porque, assim como pelo pecado de um só, veio para todos os homens a condenação, assim também, pela obra de justiça de um só, virá para todos a justificação que dá a vida. De facto, como pela obediência de um só homem, muitos se tornarão pecadores, assim também, pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Palavra do Senhor. Glória a vós, ó Cristo, glória a vós, ó Cristo, palavra de Deus. Glória a vós, ó Cristo, glória a vós, ó Cristo. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a vós, ó Cristo, glória a vós, ó Cristo. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites e, por fim, teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pães. Jesus respondeu-lhe: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu-o à cidade santa, levou-o ao pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Deus mandará aos seus anjos que te recebam nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. De novo o diabo o levou consigo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou-o e aproximaram-se os anjos e serviram-no. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, estamos a celebrar o primeiro domingo da Quaresma. Temos 40 dias até a Páscoa para reconhecermos que Jesus é quem nos conduz ao Pai.
Ao longo deste tempo, a palavra de Deus será o nosso guia. Ela apresenta os meios para reavivar o fervor cristão. Por isso é que a palavra de Deus vai dar importância à escuta da palavra que o cristão tem de ter presente, ao serviço aos irmãos, a caridade, a partilha, que é importante neste tempo da Quaresma, e deixai-me dizer, todos os dias da nossa vida. O jejum, que também faz parte da nossa vida, não só nos alimentos, mas principalmente em alguns atos das nossas vidas. E a oração, que tem de ser intensa ao longo deste tempo da Quaresma. Os textos bíblicos de hoje falam-nos da tentação e ensinam que é seguindo Cristo que aprendemos a afastarmos-nos das tentações que o mundo nos apresenta. E quantas tentações! A tentação pode apresentar-se de várias formas na nossa vida. Deixai-me dar alguns exemplos. Por exemplo, a tentação de conduzir muito rápido. O excesso de velocidade é uma tentação. E nós sabemos o que isso pode acontecer. Para além das multas, pode acontecer muito mais coisas. A tentação de comer muito. Também é quem tem essa tentação. E de beber, o excesso de álcool. E olhai para os nossos jovens nos dias de hoje, que cada vez bebem mais. A tentação de utilizar palavras fortes que são capazes de magoar os outros. Há pessoas assim, que têm sempre qualquer coisa para dizer. A tentação de criticar constantemente, estão sempre a criticar, parece que nada é bom. É também uma tentação. A tentação de mostrar ao outro o poder que temos e abusarmos desse poder em nosso proveito. A tentação do adultério, das infidelidades. Bem, não vamos muito por aí, mas é também uma grande, se não grave tentação. Todas estas tentações, e há muitas, e todos vós conheceis, só cada um sabe da sua vida. Somos confrontados sempre, todos os dias, com estas tentações que procuram nos afastar de Deus e até mesmo provocar uma revolta contra Deus. É que a tentação às vezes leva-nos a uma revolta contra Deus. Resistir à tentação não é fácil. E isto, lembro dos meus amigos quando eu digo, atenção, isso é uma tentação, tens de te afastar disso. E eles dizem, é difícil resistir à tentação. É complicado. Mas nós temos o exemplo disso. Como é difícil. Temos a primeira leitura de hoje, no jardim do Éden, onde Adão e Eva sentiram essa pressão. Nós temos o exemplo de Jesus no deserto, com uma diferença entre Adão e Eva e Jesus. É que Adão e Eva tinham tudo à sua volta, eles não resistiram à tentação, caíram. Jesus, no deserto, que não tinha nada à sua volta, estava no deserto, Jesus resistiu à tentação. Ele foi forte. A primeira leitura diz-nos onde está o mal, de onde vem este mal e como podemos vencê-lo. Primeiro afirma que o homem foi criado por Deus para a felicidade, para a vida, para a harmonia. Isto para mim é belíssimo. Deus criou tantas coisas boas para nós, porque Deus quer o nosso bem e Ele quer o bem do mundo. Deus criou um jardim para Adão e Eva, deu-lhes tudo aquilo que eles podiam. Árvores para comerem de todos os frutos, um jardim magnífico, uma harmonia magnífica. Deus colocou no centro daquele jardim uma árvore que para Deus é importante, a árvore da vida. Só que Deus colocou ao lado uma outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E olhai, Deus quer de facto o nosso bem, mas infelizmente muitas vezes nós abandonamos Deus. Voltamos as costas a Ele. É porque Deus colocou tudo e só disse. Deus apenas chamou a atenção a Adão e Eva a uma coisa. Podeis comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque se comeres, morrerás. Pronto, só isto. E sabem, nós somos às vezes como as crianças. Quando dizemos não toques, a criança vai lá e toca. Eu podia estar aqui com esta casula que até brilha e ter
e é bonita, mas ter aqui uma pequenina nódoa negra, pois todos vós iriam só olhar para aqui, para a nódoa, e tudo o resto parece que já não presta. Isto acontece na nossa vida. Podemos fazer algo de bom ao longo de toda a nossa vida, basta um erro na vida. E as pessoas fixam-se neste erro. A comunicação social fixa-se apenas nesse erro e destroem a vida de tanta gente. Olhai, Adão e Eva, de facto, eles foram enganados pela serpente, que é a imagem do mal. Porque o mal está sempre à espreita. Ele faz tudo para afastar o homem e a mulher da ordem estabelecida por Deus. A ordem de Deus é clara. Não podem comer. Porque a serpente vai dizer, a serpente diz as 3 tentações. A tentação da incredulidade na palavra de Deus. De maneira nenhuma não morrereis. Vai contra a palavra que Deus disse. A serpente vai dizer a Adão e Eva, podem comer, não vão morrer. Não vos preocupeis. Deus não quer que vocês sejam como Ele, como deuses. E finalmente, a tentação da desobediência. Ser como deuses e a tentação da desobediência é grave na nossa vida. Eles de facto cederam. A mulher comeu do fruto e deu a Adão que estava ao seu lado. Eu tenho muitos amigos que dizem, Padre Tony, já vi como a mulher é culpada, foi a mulher que comeu e ainda por cima deu ao homem. E eu digo sempre, pois é, mas lembrai-vos de uma coisa, o que diz a Bíblia, que a mulher deu o fruto ao homem que estava ao seu lado. Significa, ele estava presente em tudo, mas não foi capaz de dizer para não tocar. Ele foi cúmplice, porque o homem também é cúmplice. E na nossa vida isto acontece, sabendo que o outro errou ou vai errar e nós não dizemos nada, calamos. Não pode ser. Caros irmãos, ao lado da árvore do bem e do mal, estava também a árvore da vida. Porquê a escolha do homem pelo bem e o mal e não pela vida? Deus dá 2 opções possíveis para os homens. Uma leva à vida, a outra leva à morte. O que é que Adão e Eva conheceu depois de comerem o fruto? A vergonha, a nudez, a tristeza, a solidão. Muitos cristãos deixam-se levar pelas serpentes que aparecem na vida. Muitas vezes sabemos que não devemos agir desta ou daquela maneira, mas fazemos, agimos e depois surgem as graves consequências. Pode não ser logo, mas mais tarde tudo vem ao de cima. Deus quer que o homem seja libertado do seu erro. Por isso é que Deus enviou Jesus. Enviou Jesus para mostrar que podemos, de facto, pôr de parte as tentações. Jesus que veio e que, após o seu batismo, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, como nos diz o Evangelho de hoje, para aí se preparar para a sua missão. Uma missão que não era fácil de Jesus. E é ali no deserto que o demónio tentou Jesus para que Jesus abandonasse o caminho e a missão que Deus lhe confiara, fugindo à responsabilidade pessoal e buscando soluções fáceis. São apresentadas 3 tentações a Jesus. Se és o Filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pães. Se és o Filho de Deus, atira-te lá para baixo. Dar-te-ei tudo isto se te prostrares e me adorares. Que grandes tentações. Estas tentações no deserto, caros irmãos, são as tentações que Jesus encontrará ao longo da sua vida. Tentado pela multidão, que o queria fazer rei, tentado quando as pessoas pediam um milagre, tentado por Pedro, que tenta fazer com que Jesus renuncie à loucura da cruz, e tentado pelos seus adversários, que o convidam a descer da cruz. Jesus foi sempre tentado, e nós todos os dias somos tentados. O projeto do demónio do mal revela sobretudo na 3ª tentação, que resume todas as outras e que Jesus recusa de forma radical. E qual é a tentação? A tentação do poder, da riqueza, do dinheiro. Ao longo da sua vida pública, Jesus sempre recusou o poder. Sempre recusou o poder. O poder leva a dominar o outro, isola, torna-nos arrogantes, pois quanto mais poder temos, mais gostamos de sentir e viver esse poder. E parece que somos deuses, esquecendo
o essencial. Muitas vezes esquecemos que o poder é dado para que tu possas estar ao serviço dos outros. É por isso que alguns têm poderes, que estão à frente de determinadas situações, de determinados trabalhos, no governo. É pensar nos outros, não é em seu proveito. E é aqui que muitos pecam. Temos boa gente que é assim, mas a maior parte peca aqui. Pensam em si e não nos outros. Caros irmãos, Jesus disse: o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Toda a vida de Jesus foi um serviço para os outros. Ele multiplicou os pães para os outros. Ele fez gestos de cura para os outros. Ele libertou a mulher adúltera dos seus acusadores. Ele trouxe o vinho novo nas bodas de Caná. Ele mostrou todo o seu amor na cruz, morrendo por todos os outros. Quem é que hoje seria capaz de fazer o mesmo que Jesus fez? Eu acredito, muita gente. Nós temos que pensar nos outros, especialmente os mais necessitados. E é por isso que o Papa Francisco, na sua mensagem da Quaresma, diz para abrirmos o nosso coração, à porta do nosso coração, àqueles que estão ao nosso lado muitas vezes e que precisam da nossa ajuda, que são os mais necessitados. Como Lázaro, o pobre Lázaro precisava de ajuda. Nós temos algo importante. Embora a tentação aconteça, temos Deus que perdoa. Ele perdoa sempre. Mas é preciso que haja conversão. É preciso abraçar a palavra de Deus. E ainda bem que Deus nos perdoa, porque nós somos frágeis, erramos. Por isso, caros irmãos, vamos ao longo deste tempo da Quaresma pensar nas nossas tentações e evitá-las com força. Mas se cairmos, tenhamos a consciência que Deus não nos abandona. Ele está conosco. Podemos mudar. A conversão faz parte da nossa vida. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. De todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, que para a nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos por todos aqueles que se preparam para celebrar a Páscoa, conduzidos pela palavra e pelo Espírito, dizendo: renovai, Senhor, o vosso povo. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pela Santa Igreja, pelos seus fiéis e catecúmenos, para que a vitória de Jesus sobre o maligno lhes dê a graça de vencer as tentações, oremos, irmãos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pelos homens e mulheres de todo o mundo, para que saibam descobrir a dignidade que Deus lhes deu, ao criá-lo à sua imagem e semelhança, oremos, irmãos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Por aqueles que o demónio tenta enganar, para que encontrem nas palavras de Jesus a força para escolher sempre a vontade de Deus, oremos, irmãos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pelos que não têm paz ou estão doentes, para que os discípulos de Jesus sejam para eles testemunhas segundo o Evangelho, oremos, irmãos. Renovai, Senhor, o vosso povo.
por nós próprios e pela nossa comunidade, para que o caminho da conversão que iniciamos nos conduza à vida nova em Cristo e à sua Páscoa. Oremos, irmãos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que nos ensinastes pela palavra de Jesus que o homem não vive só de pão, conduzi-nos pelo Espírito ao deserto para escutarmos sempre mais a sua voz. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei que a nossa vida, Senhor, corresponda à oferta das nossas mãos, com a qual damos início à celebração do tempo santo da Quaresma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Jejuando durante 40 dias, Ele santificou a observância quaresmal e, triunfando das insídias da antiga serpente, ensinou-nos a vencer as tentações do pecado, para que, celebrando dignamente o mistério pascal, passemos um dia à Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos com toda a confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos todos na paz e no amor de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Saciados com o pão do céu, que alimenta a fé, confirma a esperança e fortalece a caridade, nós vos pedimos, Senhor, ensinai-nos a ter fome de Cristo, o verdadeiro pão da vida, e a alimentar-nos de toda a palavra que da vossa boca nos vem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, não esqueçamos neste tempo da Quaresma de abrir o nosso coração à palavra de Deus, aos nossos irmãos mais necessitados. Aproveitemos este tempo para o arrependimento, a reconciliação, a mudança nas nossas atitudes, para vivermos no domingo de Páscoa a grande alegria, a vitória de Jesus, a ressurreição. Um especial abraço a todos vós aqui presentes e também aqueles que nos acompanham pela RTP, um agradecimento também especial à RTP pela transmissão da Eucaristia, e a todos vós e aqueles que nos acompanham, uma santa caminhada quaresmal e um santo domingo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz e que o Senhor vos acompanhe.